O apóstolo João é jogado no caldeirão de óleo fervente, uma cena memorável em uma era de desafios difíceis e testes intensos, revela a história inspiradora de um homem cuja fé ultrapassou os limites do possível. Imagine testemunhar milagres divinos, caminhar ao lado de Cristo e, diante do perigo mortal, sentir uma força inexplicável que desafia a própria morte. Este não é apenas um relato de fé antiga. É um convite para explorar o poder inabalável da crença e da perseverança que caracterizam o legado do apóstolo João. Desde os primeiros momentos desta narrativa, você será transportado para uma época onde a verdade e a fé eram constantemente desafiadas. Ao explorarmos juntos a vida extraordinária de João, descobriremos não apenas como ele sobreviveu de forma incrível, mas também a luz que ele ainda irradia, guiando-nos através da escuridão da dúvida e do medo. Nesta jornada através do tempo, onde milagres não são apenas possíveis, mas uma realidade vibrante na vida daqueles que ousam crer, a história do apóstolo João não é apenas um testemunho de fé. É uma prova viva de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, há uma força maior que nos convida a confiar, esperar e superar. Descubra hoje a força que reside na fé genuína e como, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz que nunca se apaga. Sabendo que o Senhor Jesus realizou muitos milagres e que cada um deles teve consequências, acredito que nem em todo o mundo haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Se você ouviu que o apóstolo João foi jogado em um caldeirão de óleo fervente e milagrosamente sobreviveu, isso está correto. Dos 12 discípulos chamados por Jesus, 10 deles morreram como mártires. Judas Iscariotes, o traidor, tirou sua própria vida. Mas o último dos apóstolos a morrer teve um destino muito diferente. O apóstolo João foi um dos seguidores mais próximos de Jesus e autor de alguns livros do Novo Testamento. João é frequentemente conhecido dentro da tradição cristã como o discípulo amado. João, filho de Zebedeu e Maria Salomé, também tinha seu irmão Tiago entre os 12 discípulos de Jesus. Provavelmente Tiago era mais velho que João, pois é sempre mencionado primeiro nos evangelhos. O apóstolo João trabalhava como pescador, e seu pai era próspero no negócio da pesca, tendo alguns empregados. João seria o mais jovem dos 2 apóstolos, provavelmente com cerca de 24 anos quando foi chamado por Jesus. Antes de se tornar um dos discípulos de Jesus, João era seguidor de João Batista. João teve um primeiro encontro com Jesus e, após um curto período, tornou-se um de seus discípulos habituais. Alguns eventos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre a personalidade, caráter e aparência de João. Em uma ocasião, Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão, indicando sua natureza explosiva. Isso sugere que eram homens com emoções controladas, mas que podiam manifestar raiva em certas situações. Um exemplo disso ocorreu quando os habitantes de uma aldeia samaritana recusaram hospedar Jesus. Naquela ocasião, os 2 irmãos imediatamente sugeriram: Senhor, queres que mandemos fogo descer do céu para consumi-los? Em outra ocasião, João foi reclamar ao Senhor sobre alguém que não era um dos 12 apóstolos de Jesus, mas estava expulsando demônios. Ele disse: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome e nós o proibimos, porque ele não nos segue. Essas demonstrações de temperamento forte também refletem o profundo amor e a grande lealdade que João e seu irmão tinham por Jesus. João foi o discípulo que mais conviveu com Jesus diariamente. Na última ceia, ele foi quem se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou sobre a identidade do traidor. João foi confiado por Jesus com muitas responsabilidades e esteve presente em quase todos os eventos narrados no Novo Testamento. Destacamos 3 ocasiões importantes em que João esteve presente no ministério de Jesus. Primeiro, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Segundo, durante a transfiguração. E terceiro, no Getsêmani. Lucas também nos informa que João e Pedro foram encarregados por Jesus de preparar a última ceia. No momento da crucificação, João estava próximo a Jesus no Calvário e recebeu a tarefa de cuidar de Maria, mãe de Jesus. Após a ascensão de Jesus, João estava entre os discípulos em Jerusalém, quando Matias foi escolhido para substituir Judas. João também esteve presente no dia de Pentecostes.
Após a morte de Estevão, João permaneceu em Jerusalém junto com os outros apóstolos. Com o passar dos anos, João testemunhou a crucificação, a destruição do templo e enfrentou várias prisões devido à sua pregação cristã. Os líderes religiosos odiavam João por sua fidelidade a Cristo e tentaram silenciar sua voz para que os ensinamentos e milagres de Jesus fossem esquecidos. João enfrentou muitas perseguições ao longo de sua vida por pregar a palavra de Deus, assim como os outros apóstolos. Por volta do ano 81 d.C., o imperador romano Domiciano emergiu e começou a exigir adoração a si mesmo como um deus. Este foi o primeiro imperador a perseguir explicitamente os cristãos, punindo severamente aqueles que se recusavam a adorá-lo. Domiciano convocou João a Roma para ser julgado por sua fé diante das autoridades. Falsas testemunhas o acusaram de ensinar heresias e de ser um deus, levando à sua prisão e condenação à morte. João foi levado ao centro do Coliseu, onde uma multidão aguardava sua execução. Ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas Deus preservou a vida de seu servo fiel, assim como fez com os 3 hebreus na fornalha ardente. A multidão testemunhou o milagre e se prostrou diante de Deus. O imperador, surpreendido pelo milagre, não tentou uma segunda vez contra a vida de João. No entanto, por decreto de Domiciano, João foi então banido para a ilha de Patmos, por causa de sua fé em Deus e seu testemunho de Jesus Cristo. Patmos era conhecida como uma ilha-prisão sob o controle romano, onde apenas os prisioneiros mais perigosos eram enviados. João enfrentou condições severas de trabalho forçado e privação, mas para ele, esse lugar solitário se tornou um local de revelação divina. Ele recebeu visões e instruções de Deus, que transmitiu às igrejas por meio do livro de Apocalipse. Após a morte de Domiciano, João foi liberado de Patmos e retornou a Éfeso, onde continuou a pregar até morrer de causas naturais. Sua longevidade foi notável, e em seus últimos dias ele precisava ser carregado para as reuniões cristãs. A história de João ilustra como Deus usa os servos em idade avançada e como sua intervenção pode ser milagrosa, como visto no episódio do caldeirão de óleo fervente. É importante notar que a tradição da Igreja Antiga sustenta o relato do caldeirão de óleo fervente como parte da vida de João, embora não haja um versículo específico na Bíblia que o mencione. Esta narrativa não só destaca o papel significativo de João entre os discípulos de Jesus, mas também ressalta sua dedicação inabalável à fé cristã e seu testemunho durante tempos de perseguição intensa. Certamente, aqui está o texto reescrito com algumas palavras alteradas por sinônimos mais simples do português do cotidiano. Identidade e papel de João. João, conhecido como o discípulo amado, foi um dos amigos mais próximos de Jesus e autor de vários livros do Novo Testamento, incluindo o Evangelho de João, 3 cartas e o Apocalipse. Sua devoção firme a Cristo e seu profundo entendimento dos ensinamentos de Jesus moldaram sua identidade como uma figura importante dentro da comunidade cristã primitiva. A provável provação. A tradição diz que João enfrentou perseguição sob o decreto do imperador romano e foi condenado à morte por ser jogado em óleo fervente. No entanto, milagrosamente, ele saiu ileso, mostrando a proteção divina que recebeu, um paralelo à proteção de Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente. Intervenção divina. A história enfatiza a crença na intervenção de Deus, já que a sobrevivência de João é atribuída ao milagre de Deus, mostrando o tema bíblico de livramentos miraculosos. A missão contínua de João. Após sobreviver milagrosamente, João foi exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu revelações divinas, e continuou a espalhar a mensagem do cristianismo até sua morte. O tema da sobrevivência milagrosa do apóstolo João encapsula a fé duradoura e a proteção divina. A história de João serve como um testemunho do poder da crença e do compromisso inabalável das pessoas com sua fé, mesmo enfrentando perseguição e dificuldades. Através de sua jornada notável, João inspira os crentes a confiar na providência de Deus e a permanecer firmes em sua devoção à fé cristã.
Ao concluirmos nossa exploração da vida milagrosa de João, somos lembrados do poder duradouro da fé e da providência de Deus diante da adversidade. A história de João é um farol de esperança, inspirando-nos a confiar na proteção infalível e na orientação do Senhor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Que seu exemplo nos encoraje a caminhar na fé, sabendo que com Deus todas as coisas são possíveis. Ao refletirmos sobre a vida e a sobrevivência milagrosa do apóstolo João, somos profundamente tocados pela manifestação da graça e do poder de Deus na vida daqueles que o seguem fielmente. A jornada de João, marcada por provações, milagres e uma fé inabalável, não apenas ilumina o caminho daqueles que buscam viver segundo a vontade divina, mas também nos inspira a permanecer firmes em nossa fé, apesar das adversidades. Em Hebreus, somos lembrados de que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A vida do apóstolo João exemplifica essa verdade, mostrando como a fé inabalável em Deus pode nos conduzir através das provações mais difíceis, nos fortalecendo espiritualmente. Romanos 8, 37, nos assegura que, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A história de João é um poderoso testemunho dessa promessa, mostrando que mesmo diante da perseguição e da morte iminente, a proteção e o amor de Deus nos cercam, transformando nossos maiores desafios em vitórias espirituais. Em Tiago 1,12 é dito: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A coragem e a perseverança de João diante das provações são um lembrete vibrante dessa promessa divina, encorajando-nos a suportar com paciência e fé, sabendo que nossas dificuldades atuais são apenas o prelúdio para uma eternidade gloriosa, ao lado de nosso Pai Celestial. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, Paulo escreve: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Este versículo ressoa verdadeiramente através da experiência de João, nos lembrando de que, embora possamos enfrentar tribulações neste mundo, a presença constante de Deus nos oferece força, consolo e a certeza de que jamais estamos sozinhos. Hoje, convidamos você a refletir sobre sua própria jornada espiritual, reconhecendo que a verdadeira força reside não em nossas capacidades humanas, mas na nossa capacidade de nos rendermos à vontade de Deus, confiando plenamente em sua orientação e proteção. Que a vida de João inspire cada um de nós a caminhar com fé, coragem e amor, mantendo nossos olhos fixos na promessa de nossa futura glorificação com Cristo, que possamos, como João, testemunhar a bondade e o poder de Deus em nossas vidas, tornando-nos faróis de esperança e verdade em um mundo sedento por redenção. E hoje, se você experimentou a presença divina e sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, iniciando uma nova fase da sua vida, renovando seu compromisso ou aceitando Jesus Cristo como Senhor pela primeira vez, convido você a expressar isso nos comentários. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Até a próxima.